Fala aí, criadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Está começando mais um CreSteps, onde a gente vai dar algumas dicas e ferramentas para você desenvolver melhor seus personagens e as suas histórias. E hoje nós vamos falar sobre como achar ideias para criar uma boa história. Isso aí. Então isso aí, se você tá querendo escrever algo, sente que tem um comichão aí te chamando para escrever uma boa história aí, mas não achou ainda o assunto, né? Não achou ainda o que você quer falar. Você sabe que é legal isso que você falou, e é um tema que a gente vai falar hoje, assim. Todo escritor, seja iniciante, mediano ou avançado, ele já tem alguma história dentro dele. Ele só precisa investigar na vida dele. E isso aí entra até num papo meio, sei lá, psicanalítico talvez, mas todo mundo tem uma história para contar dentro de si, de alguma coisa que presenciou, tá? Às vezes a gente não tem aquela mega história que a gente quer fazer, às vezes essa é por um insight que você viu na rua e tal. Mas alguma história, mesmo que seja mini, você já tem dentro de você. E às vezes a gente não sabe pescar porque a gente não está olhando para o lugar certo. É verdade. Mas se você olhar, por exemplo, para a adolescência, você já tem alguma história interessantíssima para contar de alguma coisa que você viveu, ou algum amigo seu viveu, ou alguma coisa que você viu. E até em cima disso é legal porque basicamente o CreSteps de hoje, né, como criar uma história, é tentar ajudar você a achar essa referência na sua vida. Com certeza. Porque como o Marcão falou, pode estar interna, né, uma experiência que você tenha passado, um parente tenha passado, na sua adolescência, como o Marcão falou, como pode ser externa daquela história que você ouviu falar, que seu pai contava, e você consegue adaptar ela para criar. E é bom ter em mente, como o Marcão falou, que a ideia não é criar a história épica, é a história boa. Porque criar assim, para a galera entender também, não é que a gente vai falar sobre como criar uma história de um gênero X. Sim. Né? É como achar essa ideia. Essa ideia pode ser, como o Marcão falou, um drama que você passou durante a sua adolescência, como pode ser uma história de super-herói que você leu quando era mais jovem e quer adaptar ela. Né? Com certeza. E até com isso você já entra num assunto muito legal, porque, por exemplo, você quer criar uma história, você tem que primeiramente saber sobre o que se trata, qual o gênero que você vai querer ir, né? É como você está num mar, você tem várias direções e você quer seguir por um determinado oceano. Tem que ter uma bússola. Tem que ter uma bússola. Qual oceano eu vou? Qual gênero eu vou? Que aí você já vai começar a nortear teu barco para lá, né? Isso aí. Senão você vai ficar naufragando, né? Não vai saber para onde vai. E aí entra com aquela frase mais típica da Alice no País das Maravilhas que o gato falou: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu acho que definir o gênero que você quer criar é extremamente importante. É legal, porque assim, claro que qualquer pessoa pode escrever qualquer gênero e tal, mas existem alguns que é mais intuitivo para você. Né? Com certeza. Você tem uma certa predisposição a escrever melhor sobre aquilo. Né? Então assim, não quer dizer que você está travado, você vai ter que seguir aquilo ali, mas tenha em mente de que as ideias que você pode ter para histórias, como o Marcão falou, são sempre mais fáceis quando você define para quem você quer contar. Né? Com certeza. Então aí é uma opinião minha que eu vou dar, não quer dizer que eu estou 100% certo, mas o Roger estava falando alguma coisa que tem escritores que têm uma aptidão maior para escrever um determinado gênero. Eu acho que pode ser aptidão, mas eu também acho que quando o escritor ele pega um gênero e fala, eu vou masterizar esse gênero, e eu vou aplicar o conceito, a estrutura de roteiro, eu tenho domínio de roteiro, mas eu vou focar minha atenção criativa só nesse gênero e eu vou praticar só ele, o cara vira um ninja. Exemplos, Quentin Tarantino. Me fala quem nunca assistiu um filme dele, pode não gostar, mas o cara se destaca principalmente porque ele dominou o gênero dele e você sabe o que vai ter no filme dele, que é sangue. Há quem diga que o Tarantino criou o gênero Tarantino. O gênero Tarantino. Tão específico que ele tornou. Isso é muito interessante. Se você pegar um outro
próprio Scorsese. O Scorsese também. Do Scorsese. Exatamente. Tem a linha dele. Alfred Hitchcock, o rei do suspense. O cara dominou a parada dele. Então não quer dizer que você não possa escrever sobre tudo. Quando você domina a técnica, a estrutura, você pode escrever sobre tudo. É igual um desenhista. Ele consegue fazer uma estrutura realista, um cartoon, se ele domina a forma. Mas ele se destaca mais se ele se aperfeiçoa em um gênero. E aí, a gente, aqui do Criatória, eu, o Marcos e o Roger, a gente definiu que o nosso gênero seria super-heróis. Para quem não sabe, a gente tem um estúdio que chama o Prod Studios, né? E a gente está criando um universo de heróis, a gente está totalmente estruturando um universo com esse gênero. Então é a prática em cima desse gênero. Tá? Então se a gente for pegar, por exemplo, elementos de uma comédia romântica, não que a gente não saiba escrever, mas aí que tá, a gente não vai masterizar isso. É meio que como qualquer outra profissão, existe o equilíbrio entre talento e disciplina, né? Então assim, você tem caras em todas as profissões que tem um talento nato para talvez uma escrita, ou um cara que é um jogador de futebol que tem um talento nato. Com certeza. Mas você tem pessoas que se igualam ou até superam porque elas decidem ser os melhores naquilo, estudar aquilo, né? No caso do futebol, a gente pode falar de treinar, mas assim, o treino, a prática, para que você se torne uma pessoa em excelência naquilo. Sim. Né? Então, como o Marco falou, nós estamos criando um universo de super-heróis, principalmente, até uma coisa que a gente pode já começar a entrar no assunto, que é porque nós fomos influenciados por isso na nossa leitura. Isso. Né? A primeira coisa que a gente gosta disso, uma coisa que dá prazer em escrever, né? Então esse é um primeiro passo, assim, que você tem prazer em ler, em escrever. Porque assim, por mais que você fale, eu quero escrever algo que fique marcado, quem não quer, né? Escrever algo que fique marcado, que seja uma obra de qualidade e tal. Se você escrever aquilo sem um prazer de estar construindo aquela história, né? Sem o prazer de estudar as técnicas que vão elevar a qualidade daquela história, provavelmente você não vai chegar no seu melhor, né? Porque você não tem o sabor de fazer aquilo. Né? Eu acho que vamos pegar uma analogia, uma metáfora aqui de uma ilha. Quanto maior for a tua ilha, maior for o tamanho da tua ilha criativa, assim, de poder criar um thriller, de poder criar um suspense, uma história policial, uma literatura fantástica, maior vai ser a tua ilha. Só que menos você vai ter domínio sobre ela, né? Menos você vai conhecer cada grão de areia daquela ilha, cada coqueiro, cada pedra, cada comida que vai ter, cada fruta, porque a ilha é muito grande, então você pode se perder dentro da sua própria ilha. Agora, quanto mais focada é a tua ilha, ou seja, quanto mais você definir o teu gênero, o gênero que você quer para você como escritor, a ilha vai diminuindo. Só que como ela vai diminuindo, o foco dela é maior, então é menos espaço para você transitar e mais para você conhecer. Você vai conseguir conhecer as árvores, a pedra, o grão de areia que está lá, muito mais fácil do que quanto maior for a ilha, porque você está focado. Se você pegar uma J.K. Rowling, que ela masterizou a literatura fantástica, ela sabe criar literatura fantástica, por mais que tenha elementos de mistério, suspense, horror dentro do Harry Potter, mas é uma literatura fantástica. Você sabe que não é um filme de comédia, você sabe que não é um filme de robô, sabe? Não é um sci-fi, entendeu? Ela dominou a técnica dela, então a ilha dela, ela habita, ela conhece tudo. Com isso ela consegue criar melhor. Esse é o meu. Eu posso até, em cima disso, você começa a ver, você fala, pô, mas a J.K. Rowling, ela criou um universo, né? Sim. Então assim, ela foi para um leque grande, mas olha como uma pessoa, agora olhando como você é escritor e tal, como você conta a sua história. Mesmo que você tenha criado um universo, ela tem 3 personagens principais, que é o Harry, o Ron e a Hermione, como o Harry sendo protagonista. Sim. Né? Então, mesmo com o universo todo criado, ela tem quem vai contar a história dela. Ela não se perde nisso, como o Michael falou, você tem um foco ali, né? Então, assim, vamos pegar outro exemplo, o Tolkien. Tolkien criou a Terra-média. Ele escolhe, vamos dizer agora no exemplo do primeiro, os 9 companheiros da Sociedade do Anel para contar aquela história. Então, assim, como é que eu falo, quanto mais você
reduzir o seu foco, mais você consegue ter qualidade nas ideias para aquilo. Exatamente. Então assim, nós mesmos, dando um exemplo agora da nossa editora, da Prod, estamos criando um universo de super-heróis expandido. Tem em todos os lugares do mundo. Só que a gente não faz uma história com todo mundo. Né? Cada um tem as suas histórias, está no seu núcleo, no seu nicho. Claro que quando tiverem que se juntar, existe também um trabalho para isso, mas se você começa a ter esse foco, fica mais fácil para você trabalhar ele com mais qualidade. Né? Então, por exemplo, se você ainda está meio que perdido e, começa a olhar o que você gosta de ler, o que você gosta de escrever. E em cima disso começa a fazer o que o Marcão falou. Começa a reduzir como eu posso ter o controle total do que eu quero escrever. Né? Qual é o núcleo que eu posso comandar aqui. Então, se você, como a gente falou, a gente gostava de história de heróis, vamos tentar escrever algo de história de heróis, que é algo que nos dá prazer. Eu sou um cara que eu curto muito histórias de drama, né? Então começa a pensar em ideias, né? E assim... E o conceito básico, por exemplo, você definiu que nem qual vai ser tua ilha, qual vai ser teu gênio, assiste o quanto mais você puder, consome o quanto mais você puder dentro desse gênero, dentro dessa ilha. É uma ilha de literatura fantástica, começa a ver filmes sobre isso, lê livros sobre isso, vê se você acha curta-metragens na internet sobre isso, animações, você vai começando a se limitar para aquele sentido. E aí você vai conseguir começar a pensar o que você quer contar dentro daquele gênero, o que você quer inovar naquele gênero. Isso aí. Então assim, se você conseguiu, e é como o Marco falou, uma ideia básica, né? Por exemplo, eu quero falar sobre drama de um casal, né? Então eu já sei do que vai se tratar a minha história. É um casal que está vivendo um momento difícil. E aí você vai de passo a passo, né? Qual é o momento difícil? Sim. Tá? Vai elevando até você conseguir construir o que a gente chama aqui, né, em roteiro, de premissa, né? Exatamente. É algo que você tem um texto sem filtro, sem nada, mas com uma ideia bruta. Né? E muita gente pensa que a premissa é para ser totalmente formatada, com técnicas. Não, é a hora que você tem que soltar. Isso aí. Soltar a tua criatividade é o momento do what if, né? O e se. Começa a se questionar, e se o quê? Vou dar um exemplo nosso da Prod para vocês terem um conceito mais fácil. Dentro do universo de super-heróis, tudo é dividido em franquias, ou seja, cada herói, o protagonista da sua mitologia, ele desenvolve uma franquia. O que eu estou querendo dizer? O Batman tem a franquia dele, o Super-Homem é dele, o Aquaman é dele, a Mulher Maravilha é dela. Junta tudo isso e dá o universo de super-heróis. Por isso que se dividem em filmes solos para contar a mitologia de cada um. Então, franquias são isso dentro do universo de super-heróis. A gente percebeu o quê? Que a gente gostava muito do Egito, porque os dois assistiram a Múmia, a trilogia fantástica dela, que eu prefiro o 1 e o 2, mas a gente estudou na escola algum conceito em alguma época da mitologia egípcia ou alguma coisa da história do Egito, alguma coisa que você já estudou, e sempre você já viu algum conceito sobre o Anubis, sobre algum faraó, sobre a Cleópatra, e a gente foi construindo aquilo. O Egito está presente até no livro mais vendido da história, que é a Bíblia. Que é a Bíblia, então, exatamente. Você está bem... Tá bem, o Egito ele é muito, muito pop. E a gente falou, vamos fazer alguma coisa do Egito. Então a gente começou a ver o quê? Que a Marvel e a DC, que são inspirações pra gente, elas utilizavam o Egito e utilizam o Egito como fantasia, ou seja, como realmente algo fantástico. Até o filme Deuses Egípcios, são deuses do Egito, acho que Deuses do Egito, com... não lembro o nome dele, acho que é o Gerard Butler. Isso. Gerard Butler, ele não fez o filme de sucesso, mas ele explorou muito a fantasia do Egito. Então a gente quis inverter. E aí que veio esse e se a gente construir uma franquia do Egito sem utilizar elementos místicos, utilizar elementos urbanos, de ciência, de tecnologia, de coisas underground, pé no chão. E aí que a gente criou o Chacal, que é esse aí que você vai ver agora, e a gente pegou o arquétipo do Anubis, ou seja, uma simbologia do deus mais popular para as pessoas, que é o Anubis, é o Chacal, um deus egípcio, e não colocou elemento místico. Então ele não é orgânico, ele é um vigilante,
ele lida com questões de pobreza e riqueza no Egito. Então, elementos urbanos, e isso a gente inova, porque ninguém fez isso ainda. E quem fez não popularizou, pelo menos no meio dos quadrinhos, não popularizou. Então, a gente sai do clichê e começa para o IC a focar nossa ilha para o lugar certo. E a gente, o que eu estava falando de limitar a sua ilha, a gente já definindo os nãos da ilha, ou seja, não vai ter elemento místico, não vai ter deuses egípcios, a gente fecha a ilha e aí consegue ter elementos criativos melhores. Pô, então a gente vai usar tecnologia, ciências, urbano, táticas, meio espionagem. Então o nosso universo, a nossa ilha do Chacal é só isso. O que não pertence a essas palavras não vai ter na história. Com isso a gente ganha uma liberdade criativa melhor. Sim. Então limitem a sua história e vocês vão ver que vocês vão ter achar soluções criativas melhores. Eu acho que tem em cima disso que você está falando, tem duas coisas muito boas para se passar, que é isso que você falou de esse IC, essa ferramenta do IC, né, dos Stanislavski. Ele é excelente, principalmente para quem está nessa busca de achar uma história, que a gente falou da premissa, que o IC é basicamente se isso acontecesse, né, que a gente falou. Sim. E em cima disso, vem o que a gente fez aí no Chacal, que você explicou, que é a releitura, reimaginação. Reimaginação. Isso é muito forte para você, se você está procurando uma ideia aí para construir a sua história. Como a gente falou, né, você tem as referências que você sempre gosta, que você assiste, ou as referências que você está vendo agora para ter as ideias, e começa a pensar como eu posso mudar isso, né? Fazer uma releitura que não foi feita ainda, ou pelo menos eu consiga masterizar, como a gente falou. Egito já tinha obras inúmeras, a gente falou como a gente pode fazer uma diferente, né? Então esse é o primeiro passo, porque ele é meio que uma reação em cadeia, como o Marcão falou. Você faz essa mudança, essa releitura, e aí você pensa assim, a partir disso, quais são todos os elementos que eu posso fazer a releitura? Então a gente falou, vamos pegar o Egito, mitologia, né? Como a gente pode fazer para que a gente escolheu o Anubis, como a gente pode fazer para fazer a releitura do Anubis? Então vamos colocar ele como um vigilante sem poderes, um cara que... Exatamente. E aí a gente vai indo a partir disso, esse vigilante é sem poderes, então ele já definiu mais ou menos o nível que vai ser esse universo. Exatamente. A gente está falando de herói porque foi o exemplo que o Marcão deu aqui, mas em qualquer lugar pode ser isso. Por exemplo, você vai fazer um filme, você está querendo fazer um filme de comédia, você pode olhar para alguma comédia ou alguma obra que você goste e pensar, e se ela fosse num tom divertido? E aí você começa, como a gente falou, a gente escolheu uma representação principal, que foi o Anubis, para transformar como protagonista. Sim. Você vai falar, eu tenho que achar esse meu ponto de transformação do protagonista e começar a trabalhar nesse universo. Exatamente. Se eu quero olhar, por exemplo, em cima da ferramenta do IC, olha para um cara usando um nicho de herói, eu vou olhar para o Coringa e falar, e se ele fosse o herói da história? E aí eu começo a trabalhar em cima disso, que é um cara que tem humor, não sei o que e tal, e vou trabalhando em cima. Então um passo muito forte para quem está procurando essas ideias é fazer isso que a gente fez na mitologia do Egito, de releitura. Pega o que você tem ali e muda, né? Vira de cabeça para baixo, que pode ser que dali saiam ideias para você estar no gênero que você gosta, contando uma história que não foi contada ainda. Eu acho que eu queria dar um exemplo, saindo também do lance dos heróis. Se você pegar o gênero comédia romântica, já está intrínseco na gente, quando a gente vai assistir algum filme de comédia romântica, que o casal determinado vai ficar junto no final. 99% das vezes o casal vai ficar junto no final. O que é o interessante nesses filmes de comédia romântica? É o como vai acontecer isso, né? A gente vai ver o filme para como. E aí que entra a premissa. Qual é o jogo, qual é a simbologia desse casal? Se você pegar um filme que eu gosto muito, do Adam Sandler, Como Se Fosse a Primeira Vez, a ideia central é um casal, convenção de gênero de comédia romântica, tem um casal. Só que a mina tem problema de amnésia, né? Uma doença que eu não vou lembrar o nome, e ele tem que reconquistar a mina todo santo dia. Isso é inovação. Se você pegar Esposa de Mentirinha, é o Adam Sandler que mente
que é casado para pegar todo mundo, mas na verdade a paixão da vida dele é a mina que trabalha com ele. Então são elementos diferentes. Tem um outro que eu também gosto, que tá a Jessica Alba, acho que é Maldita Sorte, que o cara transa com uma mulher e a mulher no dia seguinte encontra o homem da vida dele. Então ele sempre perde as mulheres. E ele se apaixona depois pela Jessica Alba, e ele não quer transar com ela, ele vai conquistar ela, mas não quer transar com medo de que a paixão da vida dele no dia... Então você vê elementos, você já tem uma premissa, é um casal. Agora, que simbologia vai estar ao entorno do casal? Como é que eu inovo na minha comédia romântica? É aí que você vai achando em si. Tem um exemplo também bacana em cima de comédia romântica, que é aquele 500 dias com ela, né? Que é o que se espera, que todo casal no final da comédia fique junto. Fique junto. Né? E esse aí não, né? E nesse foi uma visão, mais ou menos, a gente fala, usando a ferramenta que a gente está falando, e se ao final a menina não quisesse continuar com o rapaz? Já é uma inovação. Né? Você vai dar uma história diferente do que está todo mundo acostumado. Né? Então, essa ferramenta de você começar a pensar em... E se as coisas acontecessem diferentes do que elas costumam acontecer? Isso funciona muito em qualquer gênero. Né? Em qualquer gênero você pode ter essa premissa de forma... Como o Marcão falou, quando você estiver construindo essa premissa, não tem medo. Ela não é o roteiro final. Sim. Ela não tem que estar no padrão. É uma liberdade total, né? Total. Ela é algo que você tem que ter como você para começar a criar. Depois que você faz o funil, né? Primeiro você vai jogando, vai anotando tudo. Sai na rua, vê ambientes, conversa com pessoas, vê como elas lidam, o que você pode traduzir na tua história. Percebe na tua infância, na tua adolescência, o que você passou. Teus familiares, tem muita história nos teus familiares, eu sei disso. Vê algum elemento que você pode usar na tua história e você vai achando o IC, mas sem definir qual é a tua ilha, qual é o teu gênero, aí você vai andar para todo lado. E depois disso, tenta funilar a ideia. Tenta mais fazer o poder do não. Isso aqui eu não quero na minha história, isso aqui não, então você vai funilando. É legal se você fizesse esse exercício de releitura, começa a imaginar assim, imagina que eu vou criar, né? E se eu crio um personagem que ele veio de outro planeta, né? Um alien, e como ele veio desse outro planeta, ele tem dons muito sobre-humanos, certo? E como ele tem esses dons muito sobre-humanos e ele mora numa cidade, ele começa a colocar a moral dele acima de todo mundo e resolver todas as coisas. Então, se está tendo alguma coisa, ele vai lá e resolve. Ou seja, ele se torna como se fosse uma espécie de tirano daquela cidade, porque se você não está de acordo com o acordo moral dele, ele vai lá e para você. E aí surge um homem que não aceita essa forma de imposição desse alien e luta contra esse alien. Né? Então, basicamente, é como se você pegasse o Superman e colocasse como um vilão. Sim. E o Lex Luthor como um herói. Essa é uma premissa, o que eu falei agora. É uma premissa. Ela não tem filtro, ela está bem crua, ela está bruta. E até então está clichê pelo Super-Homem. E aí como você vai mudar? Exatamente. Então, isso, né? Você, como a gente falou, pode ser que nem o Marcão falou, pode ser que fique clichê na hora que você criou a premissa, provavelmente. Por isso que você vai fazer você vai tirando excesso. Isso aqui já existe, isso aqui não é legal. Vai formando a sua história principal ali, né? Então, a gente já falou, você busca o que você gosta de ler, o que você gosta de escrever, o gênero que você quer atingir, né? O alvo que você quer. Começa a pensar nessas releituras aí, né? Como você pode criar histórias que não houveram ainda em cima dessas personagens. E aí esse é um ponto que eu queria parar um tempinho aqui para falar com a galera, porque é uma questão de roteiro, né? Que é assim, todo personagem ele é uma mensagem, né? Todo personagem protagonista, ele existe para te passar uma ideia do começo ao fim. Com certeza. E você entender no final, seja uma mensagem positiva ou negativa, ela aconteceu. Né? Então é o seguinte, você está pensando no gênero, está pensando em como fazer uma releitura, acima de tudo você tem que pensar qual é a mensagem que você vai querer passar. Aí você fala assim, mas até que em todos os gêneros tem isso, quando a gente faz uma história de herói, o herói está passando uma mensagem. Né? Se ele vai ganhar ou perder no final, isso é independente, a mensagem que ele quer passar tem que estar bem clara. Né? Então, e é legal que você falou, porque quando a gente sabe sobre o que a gente está contando, a gente tem um domínio maior. E a construção fica mais profunda, digamos assim. Vamos supor que se você pegar
e eu te falar que uma história do Homem-Aranha é uma história sobre culpa. É uma palavra você dá o que é a história. É uma história sobre culpa. Isso aí. Vocês vão entender, porque quem assistiu Homem-Aranha sabe que a culpa do Homem-Aranha é o que transforma ele em herói. A emoção da culpa, ela nutre toda a história. Todinha. É verdade. Se você pegar 101 Dálmatas, é uma história sobre a perca. É uma palavra, você faz toda a história, né? Sim, sim. Você pegar Senhor dos Anéis, é uma simples jornada, talvez, digamos assim. Uma viagem. Sobre uma viagem, a história. Então você nicha a tua história sabendo em palavras o que você quer contar. Tá? Então, esse tipo de elemento. Não necessariamente essa palavra, mas o conceito de Shrek é amizade, né? Amizade. Porque é um cara que vai passar... Ele vai se transformar da solidão para amizade. Então a história ela vai ter que passar uma mensagem, como eu disse, ela pode ser positiva ou negativa. Pode ser que no final a mensagem seja, é melhor ter ficado sozinho. Você faz uma história onde o cara passa por tudo aquilo e vê que arregaçaram o pântano dele enquanto ele estava fora. Então a mensagem é, ele descobriu que o melhor é se isolar. É sempre isso que você falou. De algum ponto para o ponto B. Isso. Então, por exemplo, Homem-Aranha, da culpa para redenção. Isso. Da culpa da perca do tio para a redenção de virar um protetor da cidade, porque agora ele tem responsabilidade. Isso. Do Shrek, da solidão, do pântano, inconsciente, porque ele acha que queria aquilo. Ao amor, ao amor e amizade, com a Fiona, os amigos. É isso. Então como eu falei, é do ponto A ao ponto B, sendo que na grande maioria são conflitantes. Sim. Né? A grande maioria como o Marcão falou, de culpa e responsabilidade, de amor, de solidão, amizade. E quando não são, é a prova de uma certeza, né? Então é assim, como a gente falou, vai fazer uma história que às vezes, muita gente até critica quando a história meio que acaba reforçando o ponto negativo, mas ainda assim é uma mensagem, né? Como a gente fala, você pega aquele filme, o Star Wars 5, né? Você pega o Star Wars o 3, que é o dos prequels lá, eles acabam de uma forma ruim. Né? No 5 acaba com o Han Solo sendo preso, né? No gelo, na carbonita lá. No 3 acaba com o Império tomando conta da galáxia. Então assim, acabaram positivamente? Não, mas passaram uma mensagem. Né? Então no 3 passou a mensagem que o Império tem o controle, eles são a ordem da galáxia e tal. Então você começa a entender que no final você tem que fazer o seu leitor, telespectador, seja lá qual for a mídia que você está lançando sua história, mas tem que fazer com que a pessoa que está vendo a sua história, ela entenda no final que houve um progresso, seja ele positivo ou negativo, né? Então, o Star Wars começa sem o Império dominar a galáxia, termina com o Império dominar a galáxia, né? É diferente você fazer uma história que acaba no mesmo contexto, aí sim você não mandou mensagem alguma para a pessoa. Sim. Então, realmente, geralmente é conflitante esses pontos, e se não forem, que pelo menos a mensagem seja clara que você está passando na sua história. Né? Você vai de um ponto A ao ponto B, e aí definir isso em sentimento ou emoção, para onde você está indo, sobre o que é a tua história, você já vai ter um aval muito melhor sobre diálogo colocado, as cenas que vão ser colocadas, você já vai saber mais ou menos os pontos de virada, porque vão ter que ter a ver com essas palavras que você quer contar. Então, é muito interessante a gente definir sobre o que é a nossa história, não só o gênero. Sim. Entendeu? Sobre isso. E até, se a gente for parar para analisar, tem uma, que a gente até colocou, né? Para quem tem dificuldade de encontrar, ou às vezes não sabe nem o gênero que quer alcançar, existe um caminho, eu não recomendo muito, mas ele é viável, que é você começar a olhar para a estrutura antes do gênero. Tá? Então, por exemplo, a gente já falou algumas vezes, citou aqui, a jornada do herói, né, do Joseph Campbell. Então, ela é uma estrutura que você encaixa a sua forma, sua história. Então, o que acontece? Se você olhar para as histórias bíblicas e mitológicas, né, desde os 12 trabalhos de Hércules até as histórias bíblicas que a gente tem de Moisés e tudo isso aí, elas passam por uma estrutura semelhante. Com certeza. Né?
Então você começa a falar assim, bom, eu não sei ainda o gênero que eu vou escrever, mas eu sei como vai ser a estrutura dessa história em cima da jornada do herói. E aí você fala, pô, eu não conheço muito bem o gênero que eu quero alcançar, Sim. o público-alvo que eu quero alcançar, mas eu estudei a jornada do herói. Eu sei que ele precisa, né, do chamado aventura, eu sei de tudo isso. A partir daí você começa então a ver, pô, o que eu consigo fazer em cima dessa estrutura? Aí sim eu vou atrás do gênero para encaixar nela aqui. Então, por exemplo, tem muita gente, eu falei, né, que desde as histórias mitológicas, bíblicas, é uma estrutura que está presente. E isso você vê como, independente do gênero, você consegue encaixar. Por exemplo, você tem Star Wars em cima de Jornada do Herói, você tem o Hobbit em cima de Jornada do Herói, Matrix, tudo isso aí são filmes que têm um certo pé ali nessa estrutura. Então uma coisa que você pode começar a analisar também, não é muito recomendável, mas se você está em dúvida de gênero, essa é uma estrutura que eu sei que vai funcionar, vai me dar uma história legal, e como é que eu posso fazer a releitura de algo em cima desse formato? Né? Então, como a gente falou, cria uma premissa aí, e se o Superman fosse do mal? Fizeram um filme agora, né? Fizeram, fosse de terror, eu não vi ainda. Também não vi. Mas então, você pega essa sua premissa e joga nessa fórmula, vê se ela encaixa. Pode ser que saia dali uma boa história, ou pode ser que você já descarte de cara. Né? Mas uma coisa que dá para fazer é olhar essas histórias mitológicas e bíblicas e tentar modular. Um conceito que eu acho que eu queria falar para vocês, por exemplo, você definir sobre o que é a tua história, além do gênero, você definiu o gênero. Vamos supor, eu quero fazer uma ideia, eu quero fazer uma história sobre o capitalismo, porque eu não concordo com o capitalismo. Ou então eu quero fazer uma história sobre a maldade humana, porque é um horror isso. Você pega sobre o que você quer fazer, e aí você pode dar a releitura que o Roger falou, de um nível que seja fantástico, de um nível que seja thriller, de um nível que seja horror. Para quem viu o filme O Poço, você tem inúmeras interpretações. A gente estava até conversando antes aqui. Você pode interpretar o filme Poço, para quem não viu, veja, está na Netflix. Ele está criticando o capitalismo para quem interpreta isso, mas ele também pode estar criticando pela maldade do homem, dos recursos, que não sabe de dividir. Então são inúmeras interpretações, mas são interpretações meio próximas. Sim. E o cara pegou a crítica que ele queria dar, talvez, do capitalismo, porque o próprio diretor falou que critica o capitalismo, e também a maldade humana, são meio próximos ali, assim, um sistema político, mas a maldade humana ela é acima de qualquer sistema político. E ele dá uma releitura de prisão com comida que vai passando, olha onde o cara chega. Só que ele chegou nessa prisão, nessa distribuição de recursos, antes de saber sobre o que ele queria contar? Óbvio que não. Ele sabia o que ele queria contar. Além do que, tem um filme excelente, que eu gosto muito, do sul-coreano, que eu também não vou lembrar o nome, mas o diretor do Parasita, que também é um filme excelente, ele fez um filme que também critica o capitalismo e a distribuição de recursos, que é o Snowpiercer, que eu acho que é Expresso da Manhã. Expresso da Manhã com o Capitão América, com o Chris Evans. Então, cada vagão, os primeiros têm os recursos, os últimos não têm. Cara, ele sabia que ele queria criticar os recursos e o capitalismo, e ele colocou isso num trem de vagões. Então, primeiro você sabe o que você quer contar, depois você fala, e se fosse num trem? E se fosse num elevador de prisões? Sabe? O que você consegue inovar criticando alguma coisa, dando a sua opinião sobre alguma coisa, inovando de um jeito que ninguém pensou ainda? Pensa sobre isso. Isso é bacana, porque você, em cima dessa premissa do cara, você pode começar a ir para a sua, que a gente falou, né? Vai no que você gosta de ler, pega as referências. Sim. O cara pegou, que nem o Marcão falou, o sistema, e se esse sistema financeiro, político, fosse dentro de um trem? Sim. E se esse sistema político, financeiro fosse numa prisão, né? Como é que isso seria? E aí, sei lá, a gente até comentou aqui em off, estava falando sobre esse post, falando que nós dois interpretamos como algo muito mais uma crítica humana, né? Sim. Do que de fato ideológica, porque não no sentido de teórico, mas no sentido prático, que a gente vê tanto capitalismo quanto socialismo acabam tendo esses problemas, né? Que é uma parcela homem pequena
com tudo. Alguém se beneficia e outras pessoas não. Então, assim, se você viu isso, às vezes, pô, como é que seria o socialismo dentro de um bairro? Sei lá, e aí faz a sua premissa. Como é que seria esse socialismo? O capitão, o manda todo mundo igual, sabe? E começa a pensar nesse tipo de coisa. É uma boa dica, realmente, porque você começar a... E aí, de novo, o Marcão falou isso, e esse cara, esse coreano, sul-coreano? Sul-coreano, eu não lembro o nome. Mesmo ele fez o Parasita e fez o Expresso da Manhã. Fez o Expresso da Manhã. Esse cara já definiu quem é o público dele, porque nenhum dos dois filmes é para criança. Né? Então ele já achou qual é a forma de contar isso aí. Quem viu o Expresso da Manhã tem hora que dá uns negócios da barriga ali. Que você fala, pô, o negócio é... E o Parasita é o mesmo tema. Isso aí. Então você vê que o cara ele já definiu como eu vou abordar essas histórias, as minhas histórias, né? Então você definindo isso fica mais fácil para você saber, como o Marcão falou. Você vai tirando, ó, essa cena de gore não vou colocar, porque não é o público que eu estou querendo alcançar, essa cena eu tiro. Então, outro diretor que eu acho fantástico é um diretor de terror e ele sempre faz o filme de terror com críticas raciais subentendidas ali, que é o Jordan Peele, se eu não estou enganado. O cara que criou o filme do Corra e também como é que chama? Nós, o Us, da tesoura lá, das cópias, né, dos clones. Se vocês interpretarem bem, é uma crítica racial que o cara está fazendo. Numa leitura de thriller, numa leitura de terror. E é muito legal isso, cara. Você tinha falado até dessa crítica ao capitalismo, e talvez seja também uma das mensagens mais para gravar aí, porque assim, realmente, o gênero não define o assunto. Né? Como você falou, o cara fez uma crítica ao capitalismo usando uma prisão, fez uma usando um trem. O Alan Moore fez usando heróis. Exatamente, né? Ótimo. Então ele fez aqueles e se, né, de novo a ferramenta, existissem heróis na época da Guerra Fria, coisa. Então como é que seria o papel deles? E aí você vai trabalhando em cima, né? Então basicamente acho que deu para passar algumas ideias aí para você que está tendo, não diria nem dificuldade, mas que está buscando algum assunto, uma história, algum tema para abordar e não sabia ainda como. Então, só dando aquela repassada, você pode buscar o que você gosta de ler, fazer releituras do que você conhece, né? Como você pode mudar isso. Define a tua ilha, qual gênero, tenta limitar ela, não expande para você não se perder. Exato, Então, e aí, claro, como a gente falou, definindo o seu gênero, o seu alvo, o seu público, qual é o funil, que mensagem você quer passar com tudo isso. Né? Como a gente falou agora no final, esses diretores, Alan Moore, o do Parasita, o do Run, eles já sabem que mensagens eles estão querendo passar, eles só mudam o tema. Né? Exatamente. E aí eles vão transitando e criando histórias diferentes em cima disso. Beleza? Se você curtiu o vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, né, para receber os novos, e ativa o sininho para receber os novos vídeos, as notificações sempre que a gente lançar mais conteúdo. Comenta aí o que você achou, dúvidas, sugestões, críticas, opiniões, o que for, a gente lê. Manda uma premissa que você está tendo aí, que a gente acaba conversando também. Se você conhece alguém que vai se interessar nesse conteúdo, aquele seu amigo que está buscando uma ideia, manda para ele, compartilha, né, o vídeo também para ajudar a divulgar. E é isso. Siga no Instagram, né? Que é o cria.toria. Cria.toria, você segue lá que a gente está postando pelo IGTV alguns vídeos mais curtos, mas com conteúdo também rápido para ajudar a galera. E até o próximo vídeo. Falou, galera, até a próxima.